Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Paulo exorta a igreja em Éfeso a não discutirem, a não brigarem com as pessoas como se dependesse deles algo, a salvação, a conversão daquelas pessoas, mas que eles precisavam da armadura de Deus para estar firmes no momento de provação, porque ao mesmo tempo que eles pregavam o evangelho, que eles ouviam o evangelho, ao mesmo tempo eles poderiam ser atacados pela potestade, ou seja, principados, que são os reinados, demônios, que são os governantes deste mundo tenebroso, ao qual nós não estamos vendo, aqueles que atuam dia e noite sem cessar para parar a igreja, para parar o evangelho. Também a potestade, que são superiores aos homens. O inimigo, ele tem poder, mas não todo o poder. Então é preciso uma igreja forte, é preciso uma igreja que se viste da armadura de Deus para vencer as ciladas do inimigo que vem furiosamente contra a igreja. Hoje eu vivi para ver o ímpio pedindo justiça e a igreja nas quatro paredes, acuada, simplesmente vivendo um evangelho morno. Um evangelho em que, Jesus é bom, precisamos pregar Jesus com amor, não devemos debater, discutir certas situações, certas circunstâncias, enquanto acontecem situações em que nós vemos o agir demoníaco dos governantes desse mundo tenebroso, ou seja, o mundo jaz no maligno e a igreja precisa acordar para isso, e nós precisamos acordar. E o apóstolo Paulo, ele fala àquela igreja em Éfeso: a nossa luta é contra a potestade, dominadores deste mundo tenebroso, que estão agindo nas regiões celestes. É preciso oração e viver a Cristo verdadeiramente. É preciso preparar a igreja para situações que virá acontecer, e já estão acontecendo e virá acontecer no nosso mundo. Em Apocalipse 13, o apóstolo João, ele vai mencionar as duas bestas. Primeira besta, a que sobe do mar. Segunda besta, da terra. A primeira besta é a mão de Satanás. E a segunda besta é a mente do diabo. Os dois são a mesma pessoa, mas mencionaremos aqui Satanás e diabo. A primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações e dos seus governantes. Veja bem como que é ali as artimanhas do inimigo. Ele está operando em ou por meio dos governantes, por meio das perseguições. E a segunda besta, a mente do diabo, ela representa as falsas religiões deste mundo e as falsas filosofias. Tantas filosofias têm surgido ao longo de que esse mundo ele surgiu e tem adentrado a mente das pessoas e facilmente arrebata aqueles que são fracos na fé. Falsos profetas com falsas profecias. A profecia já está dada, é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, mas o que tem se levantado de falsos profetas, de falsas igrejas, operando sinais e maravilhas no nome não de Deus, mas no nome de Satanás. Quer dizer que Satanás pode fazer milagre, quer dizer que Deus dê poder ao diabo para enganar. E é o que ele mais sabe fazer. Ele vai seduzir as nações, como está escrito, e persegui-las para cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Essas duas bestas, elas se unem num poderio tamanho contra a igreja.
Veja bem o porquê que eu falei que as igrejas estão ali como um cordeirinho ali dentro do cercado, e tem um lobo mau ali, e o pastor está um pouco distante. Aquelas ovelhinhas estão achando que o cercado vai poder cuidar delas. Mas quem pode cuidar delas verdadeiramente é o pastor, porque facilmente os lobos devoradores pularão ali aquele cercado. Ou seja, a igreja está acuada, está aceitando o que o mundo está fazendo, está aceitando as pessoas como elas é. Não, meus queridos, eu não me aceito como eu era. Eu era um drogado, eu era um bêbado, eu era uma pessoa ali que não tinha compromisso com uma relação com uma pessoa. Ali tive várias relações na minha vida, então eu andava errante. E se a igreja, e se a Bíblia não falasse que eu era um pecador e eu precisava de Cristo, de me arrepender, o que seria de mim? Então é dizer para a pessoa que a pessoa ela pode viver daquela forma e que está tudo bem? Não! O mundo está a passos largos para o inferno. Precisamos falar de arrependimento, precisamos falar da palavra de Deus, porque o inimigo não dorme. Então se une as duas bestas para um grande poderio, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta está nas regiões celestes, e é uma batalha individual diariamente, é uma luta coletiva da igreja, no qual a igreja precisa estar fortalecida com a armadura de Deus para vencer as tentações do inimigo. Veja o quanto é necessário o conhecimento da palavra para não cairmos nas garras do inimigo. Em Mateus 24 vai dizer que o amor de muitos esfriará. E eu quero dizer para você que Mateus 24, ao longo dos anos, ao longo do século, ao longo desses 2 milênios, vem seduzindo as nações, e os crentes e os cristãos são levantados em avivamentos. A igreja se renova por um período, depois a igreja cai. Por quê? Por causa dessas lutas espirituais, que muitos até chora, se rasga, se humilha diante de Deus, enquanto outros se acovarda, enquanto outros negam ao Senhor Jesus e quer viver uma vida ali como cordeirinho e não querem lutar pela palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 8, aparece um novo agente de Satanás, a Babilônia, a grande meretriz. Agora são 3 tipos de ataques que a igreja recebe. Quem é essa grande Babilônia? É a simbologia da sexualização, da sexualidade. É o símbolo do tudo pode, dos prazeres da carne. Quantas pessoas hoje estão viciadas na pornografia? Quantos cristãos hoje lutam contra a sexualidade, contra a pornografia, nas redes sociais, no seu convívio, aonde quer que ele vai? Nós vemos hoje as pessoas com sexualização em todo lugar que você vai. É preciso guardar os seus olhos, é preciso você ter em mente a Cristo em seu coração, porque hoje é tudo fácil. Hoje temos as redes sociais, no qual tem conteúdos eróticos à vontade para quem quer acessar sem nenhum empecilho. Veja o problema. As pessoas hoje estão saindo nas ruas, tanto homens como mulheres, ali tentando arrancar olhares de todos os lados, tentando ouvir uma palavra, um assovio, para que o seu ego seja levantado. Tantas pessoas hoje nas redes sociais, em aplicativos, mostrando seus corpos, seduzindo as nações. É o poderio de Satanás. É o diabo agindo na mente e no coração dessas pessoas para que elas provoquem. E sabe que ele quer atacar? Não é o mundo não. O mundo já está de olho nisso aí. É nós cristãos. Por isso nós precisamos da armadura de Deus, por isso nós precisamos estar vigilantes, por isso nós não precisamos estar debatendo, discutindo com pessoas, nós não precisamos estar ali julgando as pessoas o tempo todo. Simplesmente nós precisamos falar a verdade, mas nós precisamos vigiar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, porque há um poderio tamanho nessa terra, fazendo com que a igreja venha a perder forças, e é o que está acontecendo mais, infelizmente, hoje. Então esses 3 poderiam agora se unem num só,
fazendo com que esses três poderios representem. Primeiro, a perseguição anticristã. O mundo em geral vem contra a igreja. Não há como nós amarmos o mundo. Se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Então não há como nós nos agradarmos neste mundo. Neste mundo não há nada que ofereça para nós ter prazer verdadeiramente. Este mundo está no maligno, jaz no maligno. Então a perseguição anticristã vem o mundo todo contra a igreja. E não só o mundo todo, como também a segunda perseguição, que é as falsas religiões, falsas igrejas, os falsos profetas, que são chamados de as religiões anticristãs. Todas as religiões contrárias ao cristianismo vêm contra a igreja, porque eles se aceitam, porque para eles tudo pode, para eles tudo é normal. E nós, verdadeiramente cristãos, batemos o pé e dizemos: se não for do jeito que a Bíblia fala, nem vem conversar conosco. Não há diálogo, não há como nós aceitarmos as coisas desse mundo, não há como nós vivermos em comunhão com o mundo, não há comunhão com outras religiões. Respeitamos quem pensa diferente, porém nós não temos comunhão com essas pessoas. A gente convive no trabalho, aonde quer que nós vamos, com pessoas diferentes de várias religiões, com pessoas com pensamento diferente, que acham que podem viver daquela forma, elas e Deus para lá. Não há comunhão, pode haver um convívio. Nós não vamos aqui forçar as pessoas a servirem a Cristo, não. Nós pregamos o amor de Cristo, a palavra, a salvação, o arrependimento. E Cristo vai tocar nos corações da pessoa. É Cristo quem vai fazer com que a pessoa ela reconheça o Senhor Jesus. Fora isso, a comunhão que nós temos é só com os cristãos. Nós temos comunhão com cristãos, participamos da mesma fé com o cristão. Se há uma religião contrária, como nós vamos participar da mesma fé? Se não há ali como nós nos comportarmos diante de uma religião contrária do nosso Deus, onde tudo pode. Não, Deus nos colocou limite, leis para ser seguidas. Então as falsas religiões anticristãs vêm contra a igreja. E por último, a sedução anticristã, representada pela Grande Babilônia. As dois primeiro que nós falamos, as duas bestas, representando os governantes e as falsas religiões. E a terceira, a Babilônia, representando a sedução anticristã. Olha, o mundo é atrativo, o mundo chama pelo corpo, pela beleza, pelo dinheiro. E isso atrai os olhos, atrai o corpo. E isso vai enfraquejando cada vez mais a igreja, o povo de Deus. E é preciso que a igreja acorde, por quê? Porque nós vamos ver no que isso vai dar. Tudo isso é a preparação para que venha o anticristo. Você já ouviu essa palavra muito, né? Ah, um governador não sei da onde é o anticristo, não é o anticristo. Olha, meus queridos, calma. O anticristo ainda não veio. O anticristo, se já veio, é criança ainda não se manifestou como anticristo. E não vai se manifestar como anticristo sem que aconteça algo nessa terra. E é o que nós vamos estudar por meio da palavra. Mas o que significa a palavra anticristo? É o adversário de Cristo. O adversário de Cristo usa todas as artimanhas para que a igreja seja enfraquecida, para que ele venha a ter os seus prazeres saciados por um período de tempo. De Adão a Jesus, os profetas, os reis do povo de Deus anunciaram que viria o Messias. A Bíblia de Gênesis até Malaquias vai anunciar a vinda do Messias que livrará o povo da condenação do pecado. E Cristo veio, morreu naquela cruz e nos libertou do pecado. Ressuscitou ao terceiro dia e está no céu. Agora a igreja está na sua segunda etapa, no qual dessa etapa não vai haver uma outra. Quando Jesus vem, a igreja subirá com ele e já é tarde demais, não terá mais tempo. Então o que acontece? O diabo, o anticristo, ele também quer simular algo parecido com isso. As duas bestas,
a perseguição dos governantes e das pessoas sobre a igreja, sobre o povo de Deus, representa ali como se fosse os reis daquela época ali anunciando e preparando o povo, juntando o povo para Cristo. O povo desviava, Cristo trazia de volta. Então, esses poderios governantes têm que trazer a multidão para eles, para preparação para o anticristo. As falsas religiões, os falsos profetas simbolizam os profetas do passado que prepararam o caminho para Cristo. Vai vir alguém, vai vir um ser, um Messias, que vai nos perdoar, que vai nos purificar de todo o pecado. E Cristo usa a sua igreja para a pregação do evangelho. O diabo usa ali a besta, os perseguidores. Ele usa a Babilônia, a sedução para enganar. E não é a palavra de Deus, é a palavra do homem. Aquilo que alimenta o seu ego, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você não tem compromisso, facilmente você vai ser devorado. Ao menos que você esteja lutando, orando, jejuando e buscando em Deus, se fortalecendo, frequentando, estando em comunhão com a igreja. Aí você vai ter uma arma poderosa que é a palavra de Deus para vencer tudo isso. Então, o anticristo, ele virá depois que essas bestas e a sedução, a Babilônia, a meretriz, preparar o caminho para ele. Mas, irmão Helder, quando que o anticristo vai aparecer? Vamos lá. Vou passar aqui alguns textos para você lá em casa. 1 João, capítulo 2, versículo 18. E também você pula lá para o 22. E você também pode abrir em 1 João, capítulo 4, versículo 3. E 2 João, capítulo 1, versículo 7, vai falar do surgimento do anticristo e que ele nega o Senhor Jesus como Senhor. Então nós já sabemos quem são os anticristos que têm surgido hoje, que está preparando o caminho para Cristo. São os governantes deste mundo, são as pessoas que negam a Jesus, são as pessoas que não creem em Cristo como seu suficiente Salvador, são aquelas pessoas que muitas vezes andam conosco para a igreja, que até adora, que até levanta a mão, mas não tem nada de Cristo na vida dela, e nós não podemos julgar. Há o joio no meio do trigo e nós não vamos separar. Quem faz isso é Cristo. Mas pelos frutos se conhece a árvore. Ligou? Pelos frutos se conhece a árvore. Então o que acontece nesse livro de 1 João e 2 João vai mostrar muitos anticristos já surgiram no mundo. Desde que Cristo foi elevado ao céu, começou uma perseguição ferrenha que é apresentada em Apocalipse 12, na figura do dragão, que ele persegue a mulher que está com dores de parto. E ali tenta destruir aquela mulher com aquela criança no ventre. A mulher consegue dar à luz. E ali aquela criança é levada ao céu, simbolizando Cristo. Ele vem cumprir o que ele tinha que cumprir. E foi elevado ao céu. E a mulher, ela é guardada. O dragão, ele manda ali uma água para ver se afoga aquela mulher. Ou seja, manda a perseguição com tudo sobre a mulher. A mulher simboliza a igreja. Então não conseguiu destruir a igreja daquela época. Ele está em todas as gerações tentando parar a igreja. Por isso, muitos anticristos têm surgido no mundo desde que Cristo foi elevado ao céu. Não fica aí você pensando que a vida cristã é um mar de rosa, é uma batalha diária, é uma luta. Você precisa ser fiel aonde Deus te colocou. Tá vendo aí a responsabilidade como cristão que você tem, um compromisso? Muitas pessoas dormem ainda hoje, dizendo: eu vou para a igreja, volta para casa, vive uma vida como se fosse normal. Meus irmãos, há uma luta espiritual, há algo tentando te parar, seja ela material, com os governantes, com as pessoas ao seu redor, com a sedução, e espiritual, o inimigo tentando, provando, 24 horas por dia, rodeando por a terra, caçando alguém, para quê? Para destruir. Por isso muitos casamentos dão errado. Por isso muitas famílias estão destruídas. Por quê? Porque muitos não buscam o Senhor. Porque muitos não estão de pé diante do Senhor. Eu posso estar com minha família toda destruída, mas se eu estiver firmado nas palavras, eu sou a estrutura da minha casa. Eu sou aquele que vai dar firmeza e sustento e vai trazer as misericórdias para dentro do meu lar. Está vendo a importância que você tem? Então você precisa se ligar no que está acontecendo. Precisa aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu quero destacar aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18, parte A.
Filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, filhinho, esta é a última hora. João já alertava o seu povo na sua época. E nós hoje estamos alertando: a última hora é o período de Cristo sendo elevado ao céu, até Cristo retornando para buscar a sua igreja. A última hora é esse momento, é o hoje. Nós não sabemos o amanhã, nós não vivemos o amanhã. O momento é agora, filhinho, tome cuidado, porque o anticristo ele vem. E muitos anticristos têm surgido no mundo. Se prepara. Se levante do seu aconchego, da sua comodidade e comece a orar, comece a buscar, comece a pregar, comece a anunciar, principalmente os da sua casa. É hora da igreja acordar para a verdade. É hora de nós olharmos o que está acontecendo no nosso governo hoje, no governo do Brasil. Olha o que aconteceu aí, porque que os povos estão na rua, o ímpio pedindo justiça, enquanto a igreja acomodados dentro da sua casa, dentro das quatro paredes do seu lado, da sua igreja. Nós vivemos para ver o ímpio pedindo justiça, o inimigo tentando usar pessoas para que a verdade seja esclarecida. Mas ele tem algo em torno disso aí. Depois que tudo isso passar, o mundo vai de novo se render aos seus pés. A nação brasileira de novo vai se render aos seus pés, porque é só um período. A Bíblia mesmo diz: quando o homem é provado, ele se achega mais a Deus. Agora nós vamos ser levados para Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 1 ao 17. Olha só o título que a Bíblia nos dá, do 1 até o 6. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Do 7 até o 12, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. E do 13 ao 17, a ação de graças e exortação. Vamos lá, para nós identificarmos o que eu quero falar neste momento, para a igreja ela acordar sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Primeiro versículo, segundo e terceiro vai nos dizer: irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a exortação de Paulo aqui sobre a igreja, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, quantas datas foi lançada, quantos anos para trás nós vimos que o homem, ele preparou uma vinda do Senhor Jesus. Eu particularmente digo que eu sou vivo, os irmãos para trás aí podem lembrar de quantas vezes para trás já teve, mas o ano 2000, falaram que o mundo ia acabar, e eu como adolescente, meio criança naquela época, eu achei que o mundo ia acabar mesmo, que lá onde eu morava, deu uma chuva, rapaz, escureceu tudo, e eu falei: tá se acabando tudo para lá, vai chegar aqui, porque não tinha um conhecimento verdadeiro da Escritura. Então, para mim, parecia que ia acabar. E em 2012, de novo, o homem lançou dizendo que o mundo iria acabar. Muita gente vendeu lote, comprou lote no céu. Então, muitas pessoas facilmente são varridas pelas doutrinas humanas, falsas religiões, falsas profecias e por aí vai, né? 2012 também, eu trabalhando ali, e quando eu fui jantar, que eu trabalhava à noite, à tarde e à noite, é uma escuridão, da mesma forma do ano 2000, foi 2012, aqui em Minas Gerais, Patrocínio. O que acontece? Uma chuvarada, escureceu tudo, mas meu coração dessa vez já estava descansado, porque eu comecei a estudar a palavra. E eu sei que não vai acontecer por agora. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja: não vos perturbeis, quer por epístola, por palavra, é por que algo proceda de nós, que é no nosso momento, que é na nossa hora. Nós temos que pedir sim que Cristo ele venha, nós temos que pedir sim que Cristo ele faça a sua vontade, ou seja, que seja cumprido a sua vontade. É a nossa condição humana, mas nós nunca podemos colocar nossas vontades à frente da palavra de Deus, porque não vai acontecer, sendo que primeiramente aconteça algo que nessa própria palavra vai nos dizer. Então tire da sua mente algo como a vinda de Cristo, como se procedesse de nós, como tenha chegado o dia do Senhor. E o versículo 3 nos diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora o apóstolo Paulo, em Tessalônica, ele dá ali para aquela igreja a informação que ela precisa sobre
a volta de Cristo, sobre o fim do mundo. Primeiramente, ele vai falar da apostasia. O que é a apostasia? É o afastamento da igreja de Deus, do povo de Deus, do próprio Deus. Apostasia é você se apostatar da fé. É você que está indo para o caminho de Cristo, você mudar o seu trajeto e ir para o mundo. Mateus 24 vai dizer que o amor de muitos esfriará, é apostasia. O homem parece estar buscando a Deus, mas o seu coração está distante de Deus. Hoje no Brasil, como se diz, há mais cristãos, o número de cristãos no Brasil é maior do que toda a população brasileira, ou seja, há mais cristãos do que outras pessoas que são ateus, que têm outras religiões. Então, mas o que acontece? Não acontece nada no Brasil, porque pessoas que se dizem cristãos na verdade não são. Mas aqui está falando da apostasia do povo de Deus, daqueles que foram escolhidos, desviarão do caminho, pessoas que descansarão a sua mente, que se ficarão acomodadas, apostatando da fé, aceitando tudo o que acontece. Será que não chegou hoje nos nossos dias? Então a apostasia, o desvio, o afastamento de Deus, da palavra de Deus. Então isso é um meio no qual está dizendo que o anticristo ele vem. Quando acontecerá isso, o mundo pode acabar quando se apostatarem da fé. E no período bíblico do ano 1 até agora em 2022, aconteceram vários afastamentos. Aconteceu o período de trevas, no qual as pessoas acharam que seria naquela época a vinda de Cristo, porque muitos se afastaram de Cristo, mas Deus sempre vai conservando os seus fiéis. Talvez não está escrito no livro, talvez não está escrito aí na história da humanidade, que estavam ali em certos lugares fiéis a Deus, mas sempre esteve os remanescentes fiéis, e é por causa deles que Deus ele vem abreviando o tempo e a época. E vai chegar a hora em que muitos se apostatarão da fé, e aí vai ficar o caminho aberto para que aconteça algo terrível nessa terra. E este homem também, aqui nesse versículo 3, ele é chamado de o homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? É um homem sem lei, é um fora da lei, é um homem que não respeita a Deus, não respeita ninguém, as autoridades. Ele vai tomar a autoridade para si, ele quer que as pessoas o adorem, quer que as pessoas venham até ele quer governar mundialmente as nações, ele quer o poderio totalmente para ele, ou seja, ele desrespeitará a Deus, ele não está nem aí com cristão, com igreja, ele vai vir combater a igreja, onde vai vir a mortandade mais ainda, onde vai vir a perseguição ferrenha, já teve naquela época, do período que Cristo foi elevado aos céus, que os discípulos eles vêm, tiveram mortes terríveis, já começou a acontecer ali, vai se estendendo até a volta de Cristo com a grande tribulação. Este é o momento da batalha ferrenha, do Armagedon, da preparação ali dos filhos de Deus com os filhos do diabo para a grande batalha, no qual acontece nesse milênio, no qual a gente entende que é desde que Cristo foi elevado ao céu até a sua segunda vinda, como um milênio simbólico, representando uma totalidade. E cada vez mais essa guerra vem sendo ferrenha. Quantos cristãos ficaram pelo caminho por não negarem a Cristo? Então esse homem da iniquidade, ele é um fora da lei, um homem sem lei. Ele é um filho da perdição, porque é alguém que já está destruído. É alguém que está acorrentado pelas correntes eternas. É alguém que quer fazer uma coisa e Deus vai de cima. Opa, não. É da minha forma, é do meu jeito, não vá. É alguém que vai lá, quando os filhos de Deus se apresentam com Deus ali, ele vai lá e Deus vai falar assim: observate meu servo Jó, e os irmãos já conhecem a história. Então é alguém que tem que pedir permissão a Deus para agir. Ele está acorrentado pelas correntes eternas, ele não pode fazer o que quer, mas ele tem que cumprir o que está escrito na palavra, é a palavra que tem que ser cumprida. Então ele, embora seja um homem fora da lei, ele não age fora da vontade de Deus. Isso tudo que está acontecendo, a perseguição, as bestas, a grande Babilônia, a grande meretriz, o que acontece no mundo hoje, está tudo dentro da permissão e vontade de Deus.
Então esse homem da perdição, ele já está destruído, seu destino é o fogo eterno. E ele não tem tempo a perder, por isso dia e noite ele atormenta as pessoas. Ele quer levar mais com eles lá para o inferno. Então nós descobrimos aqui, do 1 ao 3, que nós não podemos decifrar o tempo. Nós não podemos dizer que Jesus vai vir hoje, marcar uma data. Mas nós sabemos o que vai acontecer para que o fim do mundo chegue. Versículo de número 4 nos diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o que eu falei, meus queridos, ele quer ser adorado, ele quer sentar no trono como se fosse o próprio Deus, ou seja, ele quer o poderio para si. Sabe o que os governantes querem hoje? Dinheiro eles têm, e muito. Eles querem o poder, porque a mente de Satanás governando muitos daqueles que estão adentrando os governos do mundo, mundiais. Eles querem o poder, o dinheiro não falta, ou seja, eles querem o poderio, querem ser adorados. Eles querem que o nome deles seja glorificado. Então esta é a mente do anticristo. Ele quer se assentar-se no trono e ele se opõe a todo que se chama por Deus. Ele vem contra a igreja com garra, com unhas, ele vem ferozmente fazendo o que tem que ser feito para que a igreja não atrapalhe o seu objetivo. Versículo de número 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? Paulo está escrevendo esta carta a Tessalônica, então Paulo não está presente. Agora ele está alertando o povo: vocês não se lembram de quando eu estava com vocês? Eu já tinha anunciado isso a vocês, eu já tinha preparado isso a vocês. Ou seja, estava acontecendo ali algo que chamou a atenção de Paulo para escrever dessa forma. Então as pessoas queriam fazer do jeito dela, queria que acontecesse como se fosse da forma humana, queria que Jesus voltasse logo, que o inimigo ele viesse. Mas Paulo ele vem exortando aqui nessa carta que eles se lembrassem do que Paulo já vinha dizendo para ele lá outrora, na primeira carta, na sua primeira participação ali em Tessalônica. Outrora, não deixe que isso tire da mente de vocês. Quando eu passei aí, quando eu expliquei para vocês a palavra de Deus, não tire isso facilmente da mente de vocês, do seu coração, mas que vocês tomem cuidado. É um alerta de Paulo para a igreja e para nós hoje. O versículo 6 também, Paulo está exortando a igreja. Olha o que ele está dizendo: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora nós sabemos o que o detém. Irmãos, quantas pessoas cristãs hoje tentam colocar isso aqui como se fosse o Espírito Santo saindo da terra, como se fosse a grande tribulação, antes dela começar, a igreja sendo arrebatada. A igreja sendo arrebatada, o que acontece? O Espírito de Deus sai da terra. Mas não é essa a interpretação. Nós já sabemos o que o detém. O apóstolo Paulo já falou o que detém. A resposta está aqui nesse próprio capítulo de Tessalonicenses, no versículo de número 3. O que detém o anticristo de vir? A apostasia. É isso que o detém. Ou seja, enquanto não houver a apostasia, enquanto as pessoas não se desviarem da fé, não deixar de procurar Deus, o caminho está fechado, porque nós vamos combatendo tudo. Por que hoje a nação brasileira está cobrando justiça? Porque é a verdade. Por que a verdade incomoda tanto e as pessoas não querem a gente cristão? Porque a gente fala na lata. Porque a gente condena o pecado. Porque a gente não aprova as pessoas como ela é. Nós respeitamos. Mas se quer viver uma vida justa com Deus, tem que mudar. Venha como está, mas não permaneça como está. Você vem destruído, você vem drogado, humilhado, na prostituição, você vem da forma como está, todo sujo, e Cristo te lava, é da forma que Cristo quer. Cristo te purifica, e Cristo tira toda a sujeira do seu coração, e você tem que viver uma vida conforme a palavra. Então o que está impedindo o anticristo de vir é a apostasia, é o afastamento da igreja do seu Deus. É isso que tem detido o anticristo. Cuidado com as pessoas que vêm pregando um evangelho contrário a esse. A própria resposta está no próprio texto aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então está aguardando só aquilo que o detém.
O inimigo está esperando o momento chegar. Assim como Cristo ele viria na plenitude dos tempos, assim o inimigo está aguardando, porque ele sabe que não é no tempo dele, não é na hora dele. Ele vai seduzindo as nações até chegar o momento, e esse momento irá chegar. Não sei se é nessa geração, ou na próxima, ou na outra, não sei. Não devemos colocar em mente isso, devemos ser fiéis a Deus, colocar em mente a fidelidade a Deus, mas nunca também esquecendo do que está por trás de tudo que está acontecendo nessa terra. Então nós sabemos o que detém ele, por que ele não veio ainda, por que muitos anticristos têm surgido e estão preparando o caminho para enfraquecer a igreja, e a igreja está caindo. E a igreja um dia irá cair totalmente na sedução do inimigo. Significa que ela vai se perder? Não, a igreja jamais se perde. Cristo, quando venceu a cruz, ele comprou tantas pessoas que procedem de todas as línguas, raças e nações, pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, pessoas no qual são descritas em Efésios capítulo 1 como antes da fundação do mundo foram chamadas, foram eleitas, foram compradas por Deus, pelo sangue do Cordeiro do seu Filho amado. Então pessoas vão se converter a Cristo, elas podem se desviar do caminho, mas elas não vão permanecer na lama e suja. Ou seja, elas podem ser enfraquecidas, elas podem querer viver uma vida contrária à vontade de Deus, elas podem se afastar do seu Deus, mas o bom pastor vai buscar essas ovelhas de volta para o seu aprisco. Ou seja, a igreja ela pode estar parecendo que está fraca, mas ela é mais forte do que você pensa, porque ela tem um dono, e o seu dono é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O versículo 7 também, a confirmação do versículo 6 nos diz: com efeito o mistério da equidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Você já sabe o que o detém, né? A igreja, o povo de Deus, vão se afastar de Deus. E o que acontece no versículo 8? Então será de fato revelado o iníquo, ou seja, o homem da iniquidade, o homem sem lei, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então o que acontece? A igreja se afasta do seu Deus. A brecha, o anticristo, ele vem num corpo humano. Ele vai vir num corpo humano e vai usurpar o trono de Deus. Vai se assentar num trono como se fosse o próprio Deus. E vai querer a glória das nações. O falso profeta, o poder anticristão das nações e a sedução, a grande Babilônia, vai estar lado a lado com ele. Ou seja, vai dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Senhor. Vai dizer que as nações têm que se curvar diante dele. Aonde aconteceu lá no passado uma simulação disso com os imperadores. Muitos cristãos morreram porque não se encurvaram diante disso. E nós hoje precisamos ter essa postura. E por que muitos cristãos não vão morrer? Porque muitos vão ser seduzidos. Mas os verdadeiros, aqueles que não foram vendidos, eles morrerão como mártires da fé cristã. E quando acharem que estão vencendo, e quando na humanidade parecer que vai ser daquela forma, tudo mar de rosa para eles e para nós cristãos, perseguição, humilhação, né? A Bíblia descreve ali em Apocalipse 13 que não vão poder comprar nem vender, ou seja, nada vai se associar para o cristão, nada vai ser aprovado para os cristãos. É falado de compra e venda por causa da época que eles viviam, que foi escrito o Apocalipse. Hoje em dia o cristão não vai poder viver em sociedade, não vai poder ter o seu negócio, ninguém vai lá, vai ser humilhado, podem ser mortos. Dessa forma que acontece nos dias de hoje, já em muitos lugares. Mas ele será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Cristo vem pelo sopro da sua boca, pela trombeta, a sétima trombeta, quando ela for tocada. Então Cristo aparecerá no céu em glória, e o inimigo ele será destruído juntamente com as duas bestas, a falsa religião, o poder anticristão, as religiões anticristãs e a sedução anticristã será destruída e lançada no lago de fogo, e virá a vitória dos filhos de Deus. E essa vitória é não somente do seu Cristo, mas também de toda a igreja, porque a igreja verá
E a igreja vai se voltar os olhos para ele, todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Senhor e todo joelho se dobrará naquele grande dia. Então os olhos da igreja vai estar fitos nele, mesmo que algum esteja fraco, mesmo que algum pareça estar desviado, parece que está só no cantinho ali sem se manifestar, assim como Pedro, quando Cristo foi levado à cruz, ele ficou ali, não sou eu, não sei a ele, não conheço a ele, e chorou amargamente. Assim vai ter alguns crentes nessa terra, mas quando Cristo voltar, vai ter cristão aqui, mesmo que fracos, quando verem Cristo, vai celebrar com ele a vitória do seu Cristo, e nós vamos ver o inimigo caindo, a terra caindo, e todo o poder que parecia estar vencendo vai desaparecer. A vitória é do nosso Deus. Versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O apóstolo Paulo está dando detalhe no qual nós vemos nas figuras das bestas e da Babilônia, ou seja, no poder perseguidor. O poder de Satanás vai ser dessa forma. Ele vai seduzir as nações, ele vai enganar as nações. Aqueles que são levados pela injustiça, aqueles que pegam um troco a mais, aqueles que têm balança enganosa, aqueles que parecem que estão se dando bem, facilmente será seduzido. Então o inimigo ele vai arrebatando essas pessoas e vai levando para eles. Esse é o agir do anticristo. Versículos 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitam-se com a injustiça. Aqui está dizendo que o próprio Deus vai cegar os olhos das pessoas. O próprio Deus vai fazer com que essas pessoas não enxerguem a verdade, vão viver a injustiça, porque essas pessoas não têm parte com Deus. O próprio Deus vai fazer com que elas rapidamente se iludam pelo anticristo. Hoje nós vemos as pessoas levantando bandeiras de partidos políticos, de time de futebol, pessoas seduzidas pelas novelas, pessoas seduzidas pelas fofocas, por fazer o outro cair, por desfazer dos outros, difamar. Hoje nós vemos a mentira, hoje nós vemos assassinato, hoje nós vemos a mortandade, a humilhação. Nós vemos que Deus tem cegado a humanidade da verdade. Nós temos anunciado a pregação da palavra de Deus, nós temos mostrado a verdade, mas essas pessoas estão cegas, não vão enxergar a verdade. Só quem enxerga a verdade é os filhos de Deus. Por isso essa mensagem é para você, filho de Deus. A palavra é para os crentes, tanto nós que hoje buscamos a Deus, quanto aqueles que Deus tocar no seu coração. Essa palavra, onde chegar, ela vai abrir os olhos dos que são de Cristo, mas aqueles que não são de Cristo serão cegados, ou seja, já não tem parte com Deus, mas ainda mais elas não vão ver a injustiça. Hoje os ímpios ainda conseguem ver a injustiça, estão lutando aí por justiça, porém levam uma vida contrária à vontade de Deus, levam uma vida como se Deus não existisse. Mas no tempo do anticristo vai ser diferente. Elas não procurarão a justiça, elas serão cegadas para viver conforme suas vontades, seus prazeres, iludidas pelo governo mundial do anticristo. Do versículo 13 ao 16 nos diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Versículo 17 também. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Aqui o apóstolo Paulo está confortando a igreja diante de toda essa palavra, diante do que estava acontecendo na época dele, dos imperadores que vinham contra a igreja. A Bíblia nos mostra que 7 cartas são escritas a 7 igrejas, e essas igrejas passam por lutas e provações.
Tem algumas igrejas que levam a advertência de Cristo, mas precisam voltar para Cristo. E Cristo sempre traz ela de volta para os seus braços. Aqui, de igual modo, o apóstolo Paulo exorta aos Tessalônicos e a todos quanto leem a palavra. Aqui, não tire da sua mente aquilo que foi ensinado, a palavra de Deus. E fiquem guardados por essa palavra e vos consolem por ela diante dos acontecimentos, diante dos ataques, diante de tudo que pode acontecer, permaneceis firmes. Ou seja, o apóstolo Paulo agora ele conforta a igreja, dizendo que no Senhor Jesus nós somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo já ensinou que Cristo ele vem pelo sopro da sua boca, ele vence o inimigo, ele vence as bestas, ele vence a grande Babilônia, ele vence todo o poderio humano. E agora a alegria é dos crentes. Naqueles dias, os que são humilhados serão exaltados. Por isso Cristo, na sua passagem pela terra, ele diz: os humilhados serão exaltados. Não queira ser o primeiro, mas o último. Os últimos serão exaltados. Ou seja, por causa disso, quando parecer que o mundo está ganhando, o homem da iniquidade, o anticristo, parece estar vencendo e tem um poderio até mesmo de fazer fogo do céu cair, através de sinais e prodígios realizados pelo falso profeta, realizados pelas falsas igrejas, falsas religiões, quando eles parecerem que estão vencendo, que aquilo ali parece ser a realidade do mundo agora, o apóstolo Paulo está confortando a igreja dizendo: não, Cristo ele vem pelo sopro da sua boca, destruirá o iníquo, destruirá o anticristo. E é assim, meus queridos, que eu encerro este vídeo. É um pouco longo, mas é um estudo detalhado da verdade. O que acontece nos governos hoje, no mundo hoje, com as pessoas e com a igreja, está caminhando para a vinda do anticristo. Queira você ou não, o cerco está se fechando. As nossas gerações elas passarão por um momento difícil. A terra não será mais a mesma. Porque o período da grande tribulação, que eu creio que se estende de Cristo ser elevado ao céu, até a sua segunda vinda, só vai se estendendo. Naquela época já tiveram uma grande tribulação sobre eles. Ver os seus filhos morrendo, ver ali as suas mães morrendo nas arenas para ser ali comidas por leões famintos, para agradar o imperador e aquele povo, ou seja, o anticristo ali já agindo. Pareça que está tudo certo, mas eles passaram, eles morreram. E aguardamos o dia do juízo. E nos dias de hoje nós vemos o mundo hoje não querem Cristo, não querem a verdade. O evangelho está chegando aonde precisa chegar e aos corações que precisa chegar. O evangelho de toda forma vai chegar. Pessoas têm se levantado para pregar o evangelho em outros países. Aqui no Brasil, o evangelho está chegando aonde ele deve chegar. Cristo está usando a sua igreja, Cristo está usando os seus. E Cristo sempre vai usar para confortar a igreja e se preparar para essa grande batalha do Armagedon. E os mártires estão lá, aguardando o dia do juízo, pedindo a Deus: até quando, ó Senhor soberano, não vinga o nosso sangue? Deus vai dizer: aguarda mais um pouco que vai vir mais gente para ir para onde estão vocês. Os cristãos que foram mortos naquela época estão guardados, confortados por Deus, aguardando aquele grande dia. E nós precisamos nos permanecer de pé diante dos homens, na nossa fé cristã em Cristo Jesus, de joelho diante do todo soberano, todo poderoso nosso Deus, para conseguirmos vencer as batalhas. Então a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra potestade, dominadores deste mundo tenebroso, contra principados nas religiões celestes. Nossa luta não é contra o nosso parente, não contra os nossos amigos. Não perca as amizades por política, por futebol, qualquer outra coisa. Seja sempre fiel. Se eles quiserem se afastar de você, que se afastem por você ser verdadeiro e por viver a palavra, mas não por conta de ideologias e outras coisas que têm surgido no mundo, mas que você seja fiel a Deus. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Graça e paz.